Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Querido irmão, seja bem-vindo a esse canal. A leitura de hoje são as cartas de ensino do nosso amado irmão, mestre, servo do Senhor, Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o vídeo para que mais vidas possam ser abençoadas e para que o reino do Senhor avance e a glória seja dada somente a Ele. Carta de ensino, o plano secreto de Deus, de Derek Prince. O plano secreto de Deus revela-se. A cruz acabou com as reivindicações de Satanás. Jesus veio à Terra como representante da raça adâmica, para se tornar o nosso Redentor. Tomou a nossa natureza e, ao tomá-la, redimiu-nos. Jesus tornou-se um verdadeiro descendente de Adão, e na cruz toda a herança do mal, devido à raça adâmica, caiu sobre ele. Como está escrito em Isaías 53:6. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A palavra iniquidade denota a rebelião e todas as suas más consequências. Dessa troca que aconteceu na cruz, onde Jesus tomou o mal que nos era devido, para que, em troca, pudéssemos receber o bem que era seu por direito eterno, quero mencionar 8 aspectos. 7 aspectos desta troca irei mencionar brevemente para então, neste estudo, só abordar o 8º. Primeiro de tudo, Jesus foi punido pelos nossos pecados para que tenhamos paz, reconciliação e perdão. Ele foi ferido fisicamente com as nossas enfermidades e as nossas dores para que pudéssemos ser curados fisicamente. Deus fez a sua alma ser pecado. Jesus tornou-se a expiação do pecado, a fim de que nós, em troca, pudéssemos ser a justiça de Deus nele. Deus fez com que ele ficasse doente com a nossa doença para que pudéssemos ser plenamente sãos com a sua saúde. Ele foi maldito com a maldição da lei quebrada, para que pudéssemos receber a bênção que é devida à sua obediência. Ele foi feito pobre com a nossa pobreza, para podermos ser ricos com a sua riqueza. Jesus provou a morte por cada homem, por cada indivíduo da raça humana. Ele provou a morte em todas as suas fases. Registramos 3 fases sucessivas. Espiritualmente, quando ele se identificou com o nosso pecado, cortaram-lhe a comunhão e união com Deus. Ele perdeu a vida espiritual que teve por meio da união com o Pai. Em segundo lugar, na cruz, passou pela morte física. O seu espírito foi separado do seu corpo. O seu corpo foi então posto de lado no túmulo, mas sem sofrer corrupção. Em terceiro lugar, ele sofreu a expulsão da presença de Deus no Hades, o Seol. Desceu em espírito para o Hades, e lá suportou a ira suprema de Deus Todo-Poderoso, no reino espiritual, por toda a maldade e rebeldia da raça humana. Depois de ter passado por isso, foi vivificado no espírito, proclamou a boa nova da libertação aos crentes justos e fez uma proclamação da sua autoridade, creio eu, aos crentes injustos. E foi ressuscitado, levantado fisicamente dos mortos. Como resultado disto, podemos ter vida em 3 fases sucessivas. Por agora, podemos ter a união com Deus no Espírito, o que traz vida espiritual. Paulo diz, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. 1 Coríntios 6,17. Podemos ter a vida física em certa medida, no sentido de que podemos ter a vida de ressurreição divina, trabalhando em nossos corpos mortais. E no devido tempo, na ressurreição, recebermos corpos imortais e corruptíveis. Em terceiro lugar, o clímax da redenção, podemos ter comunhão eterna com Deus e uns com os outros na presença de Deus Todo-Poderoso. O 8º aspecto desta troca encontra-se em Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele, Jesus Cristo, crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. A troca revelada aqui é entre o velho e o novo homem. O velho homem morreu em Cristo na cruz, para que, por troca, o novo homem pudesse viver em nós agora. Esta troca entre o velho e o novo homem
É um tema que atravessa o Novo Testamento, mas raramente se fala acerca disso na maior parte da igreja de hoje. Ouves muito pouco acerca do contraste e da relação entre o velho homem, que morreu na cruz, e o novo homem, que é trazido à existência através da ressurreição de Jesus. Repara, Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, está num tempo passado simples, não num tempo perfeito. Por outras palavras, é um evento histórico que realmente aconteceu num dado momento, no tempo. Acho que isso fortalece tremendamente a nossa fé quando a vemos dessa maneira. É algo que realmente aconteceu, é verdade. Quer se acredite ou não, é verdade. Quer saibamos ou não, mas quando nós o soubermos e acreditarmos, terá um tremendo efeito nas nossas vidas. O nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Muitas traduções modernas dirão anulado. Eu prefiro dizer tornado ineficaz, colocado fora de ação, para que não sejamos mais escravos do pecado. Esta é apenas uma tradução um pouco mais clara. A escravidão do pecado é terminada em nossas vidas quando percebemos que o velho homem morreu e que agora há um homem novo que vive em nós. A escravidão do pecado é terminada em nossas vidas quando percebemos que o velho homem morreu e que agora há um homem novo que vive em nós. Mas se não percebermos isso, acreditarmos e agirmos, não há fuga completa da escravidão do pecado. Essa é a saída do cativeiro, ou da escravidão do pecado. E verás que os crentes que não sabem isso e não acreditam nisso, nunca escaparão completamente da escravidão do pecado. De fato, a minha experiência é que a maioria dos cristãos espera continuar a pecar. E sabes o que acontece? Acontece-lhes de acordo com a sua fé. Por exemplo, fui criado na igreja anglicana, na Grã-Bretanha. Não importa o que fazia durante toda a semana, sabia que conforme os rituais da minha igreja, eu ia estar lá no domingo de manhã, confessando a Deus que tinha errado e me tinha desviado dos seus caminhos como uma ovelha perdida. Eu tinha feito aquelas coisas que não deveria ter feito e deixei de fazer as coisas que devia ter feito. Quer dizer, independentemente da minha conduta durante a semana, no final da semana estaria lá confessando que tinha cometido pecados. O resultado foi, naturalmente, que tinha muitos pecados para confessar, mas isso não é bíblico. A Escritura não diz que no final de cada 7 dias vamos ter um certo número de pecados que temos de confessar. A Escritura diz que é uma maneira de escapar da escravidão do pecado, mas se não sabemos o que a Escritura diz e se não acreditamos nela, não experimentamos a fuga. Não há outra forma de escapar da escravidão do pecado, senão esta: o caminho divinamente designado, que vem através do conhecimento da Escritura e do conhecimento do que aconteceu a Jesus na cruz, a respeito do velho e do novo homem. Vamos agora ver o que a Escritura diz sobre o velho homem, sobre a natureza adâmica, que cada um de nós recebeu por herança de Adão. Há 2 palavras que provavelmente descrevem melhor essa natureza. Uma é rebelde e a outra é corrupto. Somos todos, por natureza, rebeldes, e todos nós, por natureza, corrompidos, espiritual e fisicamente. Este é um fato relativo a cada descendente de Adão. A expressão homem velho é uma das várias expressões que Paulo usa nos seus escritos. Algumas das outras expressões, das quais todas se referem basicamente à mesma coisa, são o corpo do pecado, o corpo dos pecados da carne e a carne. Em muitas passagens dos seus escritos, onde lemos essas palavras, ele não se está referindo ao corpo físico, mas sim à natureza que veio ao mundo conosco, quando nascemos. O Paulo usa esta frase alternativa aqui em Romanos 6,6 e diz: o nosso homem velho foi com ele, Jesus Cristo, crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Isso não significa que ficamos fisicamente paralisados, incapazes de usar os nossos corpos. Não se refere ao corpo físico, mas está se referindo à natureza que está tão intimamente associada ao corpo físico, já que os dois vieram ao mundo simultaneamente. Em Romanos 8,10, ele refere-se simplesmente ao corpo. Ele disse:
E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Obviamente, isso não significa que toda vez que uma pessoa recebe Cristo, ele morre fisicamente. Isso seria ridículo. Significa que esta velha natureza está morta quando Cristo entra. Em Colossenses 2:11, ele usa a mais elaborada de todas as frases. Ele diz: despojo do corpo dos pecados da carne. Diz-nos tudo lá, o corpo dos pecados da carne. A outra frase que ele também usa com este significado especial é a carne. Vemos isso, por exemplo, em Gálatas 5:17 e 24, e podemos ao mesmo tempo observar o que o Paulo lá diz acerca do contraste e conflito enraizado entre a carne, a velha natureza adâmica, e o espírito, a natureza que representa a vontade e a mente de Deus. Temos de reconhecer que é uma oposição total e imutável, algo que não pode ser alterado. Deus até nem sequer se propõe a alterar. Paulo diz no versículo 17 de Gálatas 5, porque a carne cobiça contra o espírito. Os desejos da carne estão em oposição com os desejos do espírito. E o espírito contra a carne, os desejos do espírito estão em oposição aos desejos da carne. E estes opõem-se um ao outro. Temos de ver isto. A natureza espiritual de Deus é oposta à velha natureza adâmica. E agora, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, são muito óbvias, as quais são adultério, fornicação e por aí fora. Uma lista muito desagradável que não precisamos ler detalhadamente agora. Versículo 22. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, exatamente o oposto. E vejamos agora o versículo 24, que é muito interessante. E os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Aqui temos uma marca da pertença de Cristo, e é uma marca muito importante. Diz, os que são de Cristo, não diz batistas, episcopais ou pentecostais. Deus não trata as pessoas com rótulos denominacionais. A marca de pertencer a Cristo é de nos termos crucificado a carne, a velha natureza adâmica rebelde e corrompida. A marca de pertencer a Cristo é de nos termos crucificado a carne, a velha natureza adâmica. Observa agora Romanos 6,6. Diz que foi feito por Deus. O nosso homem velho foi crucificado. Mas em Gálatas 5:24, a responsabilidade é colocada sobre ti e sobre mim. Nós crucificamos a carne. Isso é típico de todas as provisões de Deus. No que diz respeito a Deus, ficou tudo resolvido quando Cristo morreu. Mas no que diz respeito à tua e à minha experiência, temos de transformar a provisão de Deus na cruz, numa experiência prática nas nossas próprias vidas. E é aí, naturalmente, que os problemas surgem. Não há problema na provisão de Deus. O problema está em transferir a provisão de Deus para a minha experiência pessoal. Aqui uma responsabilidade é colocada sobre mim para crucificar a minha carne. Observa, por favor, que não fala em crucificar apenas as paixões, mas também as concupiscências, os desejos, as cobiças, os rumores, os caprichos, as pequenas simpatias tolas que sentes que não são piedosas, os ataques de depressão e autopiedade, que não são paixões, mas que são da mesma maneira mortíferas e vêm da mesma maneira do inimigo. Muitos cristãos diriam: a ganância é um pecado, o adultério é um pecado, mas acabamos de ver que ser temperamental, deprimido, medroso, são da mesma forma obras da carne, tal como o adultério e a fornicação. E nunca obteremos verdadeiramente a vitória se não os identificarmos. Chegará um momento em que terás de colocar os pregos da cruz no teu humor, na tua autopiedade, no teu desejo de ser admirado, porque quando Jesus estava pendurado na cruz, ninguém o admirava e ninguém pensava bem dele. Acredita em mim, foi o fim de todo o orgulho e de toda a justiça religiosa. Foi uma morte total.
É aqui onde os pregos ainda magoam um pouco. É quando chegamos a estas áreas da nossa vida. E é um processo. Tudo é feito em Cristo. A Escritura diz: por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre, ou seja, está feito. Os que estão sendo santificados, Hebreus 10:14, há um processo de santificação que está sendo elaborado em nós com base no que ele fez. Ele nunca terá que fazer mais. Está tudo feito, mas temos de nos apropriar disso, o que é um processo doloroso. Quando fui recém-salvo e batizado no Espírito Santo, no exército britânico, esse mesmo exército britânico, na providência de Deus, me enviou para o deserto do norte da África. Passei 3 anos após a conversão em desertos. Um deserto é algo que se diga. Posso ler sobre as experiências dos filhos de Israel no deserto, com uma verdadeira simpatia e compreensão. Deite-me na areia, comi areia, bebi areia, lavei-me na areia, e ela sobrava nos meus olhos e nos meus ouvidos, até que não se pudesse ver a cor da minha pele. Passei por muito calor de dia e muito frio de noite. Cheguei a ficar lá sem qualquer abrigo, a não ser um cobertor. Estou a contar isso só para transmitir uma experiência pessoal. Naquela altura, no ano de 1941 ou 42, não sabia ainda que murmurar era um pecado. Cada soldado britânico tinha 4 cobertores. Eu tinha um cobertor que valorizava acima de todos os outros. Era uma manta de cavalo. Não era exatamente muito refinado e delicado, mas era 2 vezes maior do que qualquer outro cobertor. Digo-te, de todas as minhas posses no deserto, além da minha Bíblia, o meu cobertor de cavalo era o mais querido. Lembro-me de uma noite em que estava deitado lá, com as costas na areia, envolto nesses cobertores e pensando: Deus, por que tem que me colocar nesse deserto? Eu sou demasiado bom para um lugar como este. E enquanto eu estava deitado de costas esticado, uma coisa extraordinária aconteceu. Os meus braços estavam estendidos horizontalmente em relação ao meu corpo, exatamente na postura de uma pessoa crucificada. De alguma forma, este cobertor ficou tão entrelaçado ao meu redor que eu não conseguia mexer-me. Então Deus disse: lá está você, você está na cruz. E eu estava literalmente crucificado na minha atitude. Alguns dias mais tarde, estava envolvido no mesmo cobertor, novamente na mesma situação. Desta vez, tinha as mãos para baixo, ao meu lado, e os cobertores foram enrolados em torno de mim, e não conseguia libertar os braços. Aí Deus disse: você está enterrado, também enrolado no cobertor e enterrado. Como podes ver, aprendi essas verdades de uma maneira muito vívida, mas vou dizer-te, é uma coisa aprendê-los intelectualmente, é outra coisa prová-los experimentalmente. Levei cerca de 3 anos para deixar de resmungar acerca do deserto. Quando deixei de o fazer, sabes o que aconteceu? Saí do deserto. E quando saí do deserto, sentia muito ter de me ir embora. Digo-te, chorei quando deixei o deserto, porque me tinha apaixonado pelo povo que vivia lá. Quanto mais você resmungar, murmurar, mais tempo ficará no deserto. Sabes o que a Bíblia diz no Salmo 68:6? Os rebeldes habitam em terra seca. É aí que pertencem os rebeldes. Voltando ao nosso assunto, aconteceu na cruz. O nosso homem velho foi crucificado. Agora teremos de nos apropriar desse fato. Teremos de crucificar a nossa carne. E exatamente quando pensas: que maravilha, já está. Sabes o que acontece? Outra área é revelada pelo Espírito Santo. Ainda não lidaste com esta área, diz ele. Mas louvado seja Deus, vale a pena passar por isso com o Senhor. A longo prazo, dará o seu fruto. Vejamos agora Efésios 2. Vejamos o que as Escrituras lá dizem sobre esta nossa velha natureza. Efésios 2, 2, 3. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, Satanás, do espírito que agora opera
nos filhos da desobediência. Repara que Satanás é capaz de trabalhar como espírito em nós, enquanto formos filhos da desobediência, enquanto houver qualquer área de desobediência dentro de nós. Essa é a área sobre a qual Satanás tem o direito de exercer a sua influência. Enquanto houver qualquer área de desobediência dentro de nós, essa é a área sobre a qual Satanás tem o direito de exercer a sua influência. E não importa o que fazes, podes gritar com ele, podes clamar a Deus, podes jejuar, mas Satanás tem o direito legal de exercer a sua influência sobre qualquer área de rebelião e desobediência dentro de ti. A única maneira de evitar essa influência é cortar a rebelião e a desobediência. Versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Observa que a mente está tão alienada de Deus quanto a carne. A mente está tão alienada de Deus quanto a carne. Romanos 8,7 diz que a mente carnal é inimizade contra Deus. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Efésios 2,3. Essa frase, por natureza, é usada em Gálatas 2,15. Paulo está falando com Pedro e diz: nós somos judeus por natureza, e não pecadores dos gentios. Paulo diz a Pedro: você e eu somos judeus, amigo, pelo nascimento. Nós não fomos convertidos, não viemos dos pagãos. Somos judeus por natureza, por nascimento. Exatamente a mesma frase é usada em Efésios 2,3. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Pelo nosso nascimento, nascemos com uma natureza rebelde. E essa é a raiz do nosso problema, é a natureza rebelde. A raiz do nosso problema, a natureza rebelde. A tua pergunta agora poderá ser: bem, Deus castiga-me pela minha natureza rebelde? Não. Deus castiga-te pelos teus atos rebeldes. Mas esses atos são o resultado de cederes à tua natureza rebelde. Deus é perfeitamente justo. Ninguém é punido pela sua natureza. As pessoas são punidas pelos seus atos. Toda a escritura que fala acerca do julgamento de Deus, fala acerca do julgamento das obras, e não da natureza das pessoas. Portanto, somos responsáveis por deixar que essa natureza nos leve a cometer esses atos. Essa natureza que é a raiz dos problemas. Em Efésios 4:22, Paulo, quando se refere a essa natureza, chama o velho homem. Para apanharmos o contexto, começamos no versículo 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido. Efésios 4:20 e 21. Algumas pessoas não o ouviram. A esse respeito, há muitos cristãos que não o ouviram e, sendo assim, não foram ensinados por ele. Ouvi alguém dizer: recebi ensino por 2 anos e não estou pronto. Isso comprova que uma coisa é receber ensino e outra coisa é aprender. Algumas pessoas escutam, mas nunca ouvem. E algumas pessoas são ensinadas, mas nunca aprendem. Por quê? Porque tem de haver uma atitude interior, antes que uma pessoa possa ouvir e ser ensinada. Com a verdade que está em Jesus, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Efésios 4:21 e 22. A metáfora é com roupas. Tiras um conjunto de roupas e, segundo o versículo 24, a revestir-se do novo homem, colocas outro conjunto para substituí-lo. Esta é a troca. O velho conjunto de roupas é descartado. O novo conjunto de roupas é colocado. Qual é o velho conjunto de roupas? É o homem velho. Como ele é descrito? Ele é o velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Versículo 22. A palavra-chave acerca do homem velho é a palavra corrupto. A corrupção veio pelas concupiscências do engano, porque ele foi enganado. A concupiscência surgiu nele e corrompeu a sua natureza. Essa é a ordem dos acontecimentos, e refere-se à tentação em que Adão e Eva caíram e foram enganados, obedeceram ao engano e à mentira do diabo, e através do engano e da mentira, e pela obediência a elas, surgiu a concupiscência.
desejos pervertidos que os corromperam a cada um. Essa é a origem do homem velho. Ele é o produto, na verdade, do acreditar e o agir baseado na mentira do demônio, tendo como resultado final a corrupção. O homem velho é o produto de acreditar e o agir baseado na mentira do demônio, Satanás, tendo como resultado final a corrupção. Foi dessa natureza que Deus deu cabo na cruz em Jesus Cristo. Na cruz, em Jesus Cristo, Deus deu cabo do homem velho. Vamos agora para as duas passagens em Mateus, que também se relacionam com esta verdade. Mateus 3,10. Estas são palavras pronunciadas por João Batista, como precursor de Jesus e como aquele que veio para introduzir o Evangelho. E também agora está posto o machado, à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Essa é a natureza da dispensação do Evangelho. É o mais radical e, em certo sentido, o mais implacável dos tratos de Deus. Deus agora não está cortando ramos, nem mesmo o tronco. O machado vai até a própria raiz, a verdadeira origem e fonte de todo o mal. A vida corrupta na raça adâmica terá de ser eliminada na dispensação do Evangelho. A dispensação do Evangelho dá cabo da vida corrupta na raça adâmica. Essa é a mensagem daquele que veio para apresentar o Evangelho. E observa que toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Algumas pessoas gabam-se e dizem: bem, irmão, eu não faço nada de mal. Com isso a pessoa não se safa. A questão é: fazes algo de bom? A árvore frutífera será cortada, tanto quanto a árvore que produz frutos ruins. A única árvore que ficará de pé é a árvore que produz bons frutos. Em Mateus 7,18, encontramos o mesmo princípio. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Aqui temos duas impossibilidades. Uma delas é que uma árvore boa produza frutos maus. A outra é que uma árvore corrupta, má, produza bons frutos. Simplesmente é impossível. A velha natureza é uma árvore corrupta, portanto, não pode produzir bons frutos. Não é bom tentar procurar ou esperar bons frutos da natureza antiga, porque isso não pode acontecer. Portanto, qual é o remédio de Deus para a velha natureza? É muito simples. É o machado, na raiz, cortá-la. Ou para dizer isso de forma diferente, Deus não melhora o homem velho. Ele não reforma o homem velho. Ele não o torna religioso. Ele não o envia para a igreja ou para a escola dominical. Sabes o que ele faz? Ele executa-o. O único remédio para o homem velho é a execução. O único remédio para o homem velho é a execução. Agora a mensagem da graça de Deus é que a execução já se realizou. Aconteceu quando Jesus morreu na cruz. O nosso homem velho foi executado, pendurado no cadafalso, exibindo toda a sua corrupção, a abominação, e foi morto. E toda pessoa que quer viver acima do pecado precisa entender esse fato e agir em conformidade. Romanos 6,6, como já lemos, nos diz: o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que não sirvamos mais ao pecado. Mas somente quando entenderes Romanos 6,6, poderás chegar ao lugar onde é possível viver sem ser sob o domínio do pecado. Vamos olhar um pouco mais para essa troca. O homem velho foi crucificado para que o homem novo pudesse surgir. O que é que a Escritura diz sobre o homem novo? Efésios 4:24. E vos revistais do novo homem, e segue a descrição do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou traduzido mais à letra, quem de acordo com o plano de Deus, os padrões de Deus, pensamento ou propósito de Deus, de acordo com Deus, foi criado em justiça e santidade de verdade. Por outras palavras, em justiça e santidade, que são o produto da verdade. Já vimos que o homem velho era o produto da mentira do diabo. Ele era o produto da decepção. Mas o homem novo é o produto da verdade da palavra de Deus, referente a Jesus Cristo.
O homem novo é o produto da verdade da palavra de Deus referente a Jesus Cristo. A verdade recebida pela fé em nossos corações produz um homem novo, que produz justiça e santidade. Quer dizer, o homem novo foi criado de acordo com os padrões, os propósitos de Deus, em justiça e santidade, que são os produtos da verdade. Em Colossenses 3, vemos o que mais Paulo tem a dizer sobre esse intercâmbio. Colossenses 3,9 fala do homem velho. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despedistes do velho homem com os seus feitos. Vais notar que a característica mais distintiva e peculiar do homem velho é o que Paulo diz para eles não fazerem. E o que é? Mentir. A mentira. Porque ele, o homem velho, é o produto da decepção. Toda a sua natureza é engano e corrupção. Ele é o produto da serpente. Ninguém viu nunca uma serpente direita. Não existe tal coisa. E o homem velho é tão torto quanto a cobra, que eu trouxe à existência. Não há verdade nele. Ele está torto até ao âmago. Quando ele tenta ficar direito, mais torto fica. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Os seus feitos são essencialmente mentiras. Repara a questão sobre a mentira. É se vais cometer qualquer outro pecado. Mais cedo ou mais tarde terás que decidir mentir para encobrir os outros pecados. Então, se não mentes, tens que viver direito. Não há alternativa. Agora, acerca do homem novo, Colossenses 3,10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Mais literalmente, que está sendo renovado. Efésios 4,24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Diz que ele foi criado. Isso fala do que Deus fez, mas a nossa apropriação é progressiva, que está sendo renovado no reconhecimento do Criador, para reproduzir a imagem do Criador ou para que a imagem do Criador seja restaurada nele. No fundo, está se desfazendo o trabalho da queda, porque antes da queda, Adão tinha a imagem perfeita do Criador em si. Essa é a natureza do homem novo. Para resumir o homem novo em 3 palavras é assim: Cristo em ti, o homem novo. Cristo em ti. Em Colossenses 1, 25 a 27, Paulo está falando do Evangelho e diz: da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, ou pregar na totalidade a palavra de Deus. E segue falando da natureza da palavra de Deus, que tem de transmitir o mistério, o segredo, que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos santos de Deus. O Evangelho contém o segredo de Deus, que todas as eras e gerações anteriores não foram autorizadas a conhecer, mas que agora é revelado a ti e a mim. Este é o clímax de todos os tratos de Deus, e é um segredo que ele manteve escondido até o Evangelho. Então, qual é o segredo? É afirmado no versículo 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério, segredo, entre os gentios. O que é? Muito simples. É Cristo em vós. Esse é o clímax. Esse é o segredo, que Deus ia trazer à existência uma raça de pessoas que teriam Cristo nelas. E o homem novo, portanto, é Cristo reproduzido em ti e em mim, a partir da semente da palavra de Deus. Abordemos isto mais um pouco em Gálatas 2:20, onde Paulo toca neste assunto com o testemunho da sua experiência pessoal. Já estou crucificado com Cristo. Observa, nessa questão de ser crucificado, há 3 fases. Há a parte que Deus fez. O nosso homem velho foi crucificado. Romanos 6,6. Isto é o que nós fazemos. Gálatas 5:24. E os que são de Cristo crucificaram a carne. E aqui está a nossa confissão. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Crê com o coração, confessa com a boca. Romanos 10:9 e 10. Lembro-me
de há anos atrás, como tive que lutar para chegar ao lugar onde tivesse coragem suficiente para dizer: eu estou crucificado com Cristo, pensei: o que vai acontecer? Todo o inferno se soltará. Todos os meus piores hábitos vão reafirmar-se imediatamente. E com certeza, assim foi. Mas então eu aprendi a manter a minha confissão. Eu estou crucificado com Cristo. Se dás um novo passo em frente em Deus e todo o inferno se solta, louva o Senhor por isso. É um sinal seguro de que estás chegando a algum lugar, porque o diabo não se incomoda em se opor a ti se fores para um beco lateral. Mas se avançares em Deus, então ele vai soltar toda a sua artilharia contra ti. E quando as bombas estiverem rebentando em teu redor, diz apenas: louvado seja o Senhor. Como a história sobre o editor de um pequeno jornal da cidade que começou uma crônica pessoal, muito pessoal. Estava sentado no seu escritório um dia, com um homem que ele estava a entrevistar, quando um tijolo grande e volumoso foi atirado pela janela. Em resposta, o editor disse: eu sabia que a nossa crônica pessoal ia ser um sucesso. Então, quando o tijolo do diabo vier a voar pela janela, não te incomodes. Significa apenas que o atingiste onde dói. Uma coisa que temos que fazer em relação a cada provisão de Cristo na cruz é fazer a confissão certa. Eu sou purificado pelo seu sangue. Eu sou curado pelas suas pisaduras. Eu sou crucificado com ele. Não sou eu que vivo agora. Bem, então quem vive? Vamos ver Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta é a troca. O homem velho morreu. O homem novo é Cristo em ti. É Cristo vivendo em ti. E a vida que agora vivo na carne, repara que não é para a eternidade. É para aqui e agora. A vida que vivo agora, com a minha família, na minha casa, com todos os meus problemas, com toda a minha oposição, com todos os mal-entendidos e tentações e provações que me acontecem, estou vivendo não pela minha própria fé, mas vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Observa novamente o ato substitutivo. Jesus, o Cristo, morreu em meu lugar. O meu homem velho foi crucificado nele para que ele, como homem novo, pudesse viver em mim. Jesus, o Cristo, morreu em meu lugar. O meu homem velho foi crucificado nele para que ele, como homem novo, pudesse viver em mim. Vamos ver algumas outras escrituras sobre este homem novo. Nós já vimos Colossenses 3:10 que diz que vestiste o novo homem, que está sendo renovado para o reconhecimento do Criador, para que a semelhança do Criador seja reproduzida nele. Agora, no versículo 11, mais desta mesma verdade sobre o homem novo, onde, no homem novo, não há grego, nem judeu, circuncisão, nem não circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. Todas as coisas velhas que causavam divisão, quer fosse raça, religião ou classe ou língua, foram destruídas. Mas Cristo é tudo e em todos. O homem velho está totalmente morto. O homem novo ganhou vida e é totalmente Cristo. Cristo em ti. Como se produz esse homem novo? Pedro diz-nos, 1 Pedro 1:23, falando às pessoas que experimentaram um novo nascimento. Ele diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Na Bíblia, este princípio é estabelecido. Todo nascimento procede de uma semente. O novo nascimento provém de uma semente divina. O que é a semente divina? É a semente da palavra de Deus recebida pela fé no teu coração. E é uma semente corruptível. Outro grande princípio da Bíblia é que, tal como a semente, assim é a vida que vem dela. Então, se a semente é corruptível, como é na geração natural, a vida que ela produz é corruptível. Mas se a semente é incorruptível, então a vida que dela sai não pode ser corruptível. Então, nós que nascemos de novo de uma semente incorruptível, que tipo de vida temos? Que tipo de natureza? Uma natureza incorruptível. Qual é essa natureza? É o homem novo. Quem é o homem novo?
é Cristo em ti. Como é que Cristo vem? Ele vem da semente da palavra de Deus, do evangelho pregado e recebido no coração pela fé. Vejamos também apenas 2 ou 3 passagens da primeira epístola de João, que nunca entenderemos corretamente se não apreciarmos o fato de que elas não se referem a um indivíduo, mas a uma natureza. Acho que vais concordar comigo se as leres. Elas não se podem referir ao irmão Joaquim ou à irmã Albertina. O que eles se referem é ao homem novo no irmão Joaquim ou na irmã Albertina. 1 João 3,9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, mas se isso significava que quando eu nascesse de novo não cometeria pecado, eu teria que dizer, então eu não nasci de novo, porque terei que confessar relutantemente que desde que nasci de novo cometi pecado, mas não está a falar sobre o Senhor Príncipe, nem sobre Maria Albertina, mas sim sobre o que nasceu em mim, da semente incorruptível da palavra de Deus, uma natureza. E isso fica muito claro com as seguintes palavras: porque a sua semente, a semente de Deus, permanece nele, no crente nascido de novo, e não a natureza que nasceu daquela semente. Pode pecar, porque é nascido de Deus. O incorruptível não se pode tornar corrupto. É uma semente incorruptível. Ela produz uma natureza incorruptível. Isso não significa que eu, como crente nascido de novo, não possa pecar. Depende de que natureza me controla. Mas enquanto a natureza que nasce em mim, pelo novo nascimento, me controla, eu não posso pecar, porque essa natureza é incapaz de pecar. Tu dizes, bem, como assim? Bem, essa natureza é Cristo. É Cristo em mim. E todos reconheceríamos que Cristo é incapaz de pecar. Assim nasce em nós, pelo novo nascimento através da semente da palavra de Deus. Essa natureza que a Escritura chama de um homem novo, que é a própria natureza de Cristo, e é tão incorruptível quanto a semente de que é produzida. Vamos ler essas palavras novamente. Verás como elas se aplicam. Exatamente. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Não uma pessoa, mas uma natureza. Que natureza? O homem novo. Porque a sua semente, a semente de Deus, permanece nele, no crente nascido de novo. E não a natureza que nasceu daquela semente pode pecar, porque é nascido de Deus. Certamente, ninguém sugeriria que pudesse ser dito por qualquer crente nascido de novo, como você e eu, como pessoas humanas, que não podemos pecar. Para mim, isso seria ridículo, mas é absolutamente verdade que a natureza nascida em nós não pode pecar, é incapaz de pecar. Isso é muito importante perceber, porque somente quando cultivamos e cedemos a essa natureza, entramos nesta vida de vitória sobre o pecado. Somente quando cultivamos e cedemos ao homem novo, entramos numa vida de vitória sobre o pecado. Voltemos agora a 1 João 5,4 e vemos que fala da mesma natureza, mas aqui é chamado o quê? Não. Quem? Mas o quê? O que prova que não é uma pessoa individual, mas uma natureza. O que é nascido de Deus vence o mundo. O que é nascido de Deus não pode ser derrotado. Não há nada no universo que possa derrotar o que é nascido de Deus. Não há nada no universo que possa derrotar o que é nascido de Deus. É mesmo importante que vejas que tens algo em ti, que é insubmersível, incorruptível, invencível. Se confiares nisso, verás que se comprova que é mesmo verdade. Não contes com a velha natureza. Não contes com os teus próprios dons. Não contes com os teus maus hábitos, nem com os teus problemas, porque eles vão afundar-te. Mas dentro de ti há algo insubmersível, incorruptível e invencível, nascido de Deus. A mesma verdade encontramos novamente em 1 João 5,18. Sabemos, infelizmente a maioria dos cristãos não sabe, e daí o problema, que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. É assim mesmo, tão simples como isso. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. Essa natureza tem que se conservar, entendes? Tem de ser cultivada, e o maligno não lhe toca.
Essa é uma declaração extraordinária. Satanás não pode tocar na nova natureza. Ela é inviolável. Satanás não pode tocar na nova natureza. Mas a sua presa legítima é a velha natureza. Por quê? E pó será a comida da serpente. Isaías 65, 25. Disse Deus: tu e eu, na nossa velha natureza, somos feitos de poeira. Satanás tem um direito dado por Deus de se alimentar do homem velho, mas não pode tocar no homem novo. Ele é inviolável, está fora do seu alcance, está para além da cruz. E onde a cruz chega, a autoridade de Satanás termina. Este é o contraste entre o velho e o novo. Esta é a troca. Esta é a troca que se aplica a viver, agora em vitória. Depende da compreensão desta verdade. O nosso homem velho foi crucificado para que o homem novo pudesse viver em mim. Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Tenho de pôr de lado o homem velho. Deus não faz isso. Eu tenho que colocar o homem novo e tenho que crucificar a minha carne. Tenho que enfiar os pregos nesses hábitos desagradáveis, nessas fraquezas, naquelas coisas que há tanto tempo tolerei, que eu chamaria de pecado nos outros, mas chamaria fraqueza em mim mesmo. Convém chamar as coisas pelo seu nome. Chama uma pá, e não um implemento agrícola. E estás começando a chegar a algum lugar com Deus. Eu costumava dizer às pessoas quando estava pregando a libertação: chama esse problema pelo mesmo nome que o chamarias quando o apontasses no teu marido. Assim terás a certeza que chamaste o problema pelo nome certo. Em seguida, coloca os pregos nele. Se é apenas uma fraqueza legítima, é uma pena crucificá-la. Vê, é por isso que temos de enfrentar fatos e pensar em linhas direitas. Vamos resumir e recapitular a troca que houve entre o que é oferecido ao crente do bem de Deus para substituir o mal que Cristo suportou como nosso substituto do mal. Número 1. Cristo suportou o castigo pelos nossos atos pecaminosos, para que, em troca, pudéssemos ter paz, isto é, perdão e reconciliação. Número 2. Cristo suportou as nossas enfermidades e as nossas dores, para que pudéssemos ser fisicamente curados. Número 3. Cristo foi feito culpado ou pecado por nós, para que pudéssemos ser feitos justos com a sua justiça. Número 4. Cristo ficou doente com a nossa doença, para que pudéssemos ser plenamente sãos com a sua saúde. Número 5. Cristo foi feito maldito com a maldição da lei quebrada, para que possamos receber a bênção devido à sua perfeita obediência. Número 6. Cristo foi feito pobre com a nossa pobreza, para podermos ser ricos com a sua riqueza. Número 7. Jesus suportou a morte em todas as 3 fases sucessivas, para que pudéssemos ter vida nas correspondentes 3 fases. E o número 8. O nosso homem velho foi executado para que o homem novo pudesse ser trazido à vida em seu lugar. Esse é um resumo da troca que aconteceu na cruz. A situação de Satanás mudou pela cruz. Agora, ao encerrar esse assunto, quero mostrar-te como isso mudou a posição de Satanás, tanto em relação a Deus como em relação a nós. Isso é verdadeiramente importante para entender. A obra de Cristo na cruz tornou possível aos membros da raça adâmica receberem justiça e entrarem em comunhão com e no favor de Deus. Quero que observes que a exigência básica é a justiça. Quando eu estava compartilhando um estudo há algum tempo atrás sobre os dons carismáticos, salientei que o primeiro carisma específico, ou dom carismático referido no Novo Testamento, é o dom da justiça. Essa é a base de tudo. O primeiro carisma específico referido no Novo Testamento é o dom da justiça. Isso está em Romanos 5,17. Muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça. O dom da justiça, temos de começar por lá. Se não temos a certeza de que somos justos, sempre viveremos vidas que estão parcialmente sob uma sombra. É a certeza da justiça, que é a base de todos os tratos de Deus conosco. De quem é a justiça? A justiça de Cristo é que nos leva à comunhão e favor com Deus. Temos a mesma comunhão que Jesus teve, a qual lhe foi negada
por nossa causa. Temos o mesmo favor que Jesus tinha. Somos aceites no amado. Encontro mesmo muitas pessoas cujo problema é sentirem-se rejeitadas. É um problema tão comum. Os seus pais não os entendiam, não os tratavam bem. O marido não os apreciava. Situações assim. Elas passam pela vida sentindo-se rejeitadas. É um dos mais miseráveis de todos os sentimentos. Encontrei o remédio, que é perceber que tu és aceito em Cristo. Deus quer-te, amigo. Ele não te tolera apenas, Ele quer-te. Muitos cristãos agem como se Deus os tivesse apenas tolerado. Sabes, não há nenhuma maneira melhor de ofender o coração de um pai do que agir como se ele apenas te tolerasse. Os pais gostam de sentir que os seus filhos respondem ao seu amor. E Deus ama da mesma maneira. Nós agradamos a Ele quando aceitamos a justiça, quando aceitamos o nosso lugar, quando deixamos de chegar a Ele como mendigos, quando não agimos como se estivéssemos meio condenados e meio envergonhados, porque tudo isso está terminado, e essa é a base de tudo. Para aqueles que aceitam esse fato de justiça, Satanás foi privado da sua grande arma contra Deus e o homem, porque o bastião de Satanás era que ele tinha a raça adâmica identificada com ele na sua rebelião e na sua culpa. Portanto, qualquer julgamento que Deus devesse trazer contra Satanás e seus anjos tinha que ser administrado à raça adâmica, ou a justiça de Deus seria comprometida. Então, Satanás, em certo sentido, estava nos usando como escudo para afastar o julgamento de Deus sobre ele. Porque ele poderia dizer a Deus: Deus, tudo bem, sei que estou indo para o lago de fogo, que é o meu destino. Percebo isso claramente, muito mais claramente do que alguns pregadores. Mas não se esqueça, Deus, esta raça adâmica que se uniu comigo em rebelião está sob a mesma culpa e condenação que eu estou. Quando você nos enviar, lembre-se, Deus, tem que enviá-los também. Essa é a base. E assim verás realmente que o que Satanás faz, mais do que qualquer outra coisa, é procurar provar que és culpado. E tu nunca vais vencê-lo, até que procures provar que és justo. Quando estabeleceres a tua justiça pela fé, Satanás é um inimigo derrotado. Porque Jesus, como ser humano, eu sei que ele era divino, mas como ser humano, caminhou pelo mundo em vitória total. Porque ele nunca teve qualquer consciência de culpa. E vou dizer-te, o que tem que ser erradicado é essa consciência de culpa. O problema com a maioria das religiões, agora estou falando da religião cristã, é que está programada para nos fazer sentir culpados. Pensa na maioria dos hinos que são cantados na igreja cristã. A sua ênfase principal está no pecado. Na verdade, a maioria dos cristãos professos se sentia embaraçada ao declarar-se totalmente íntegra. Isso seria considerado presunção, vaidade e orgulho, mas não é. É fé. Sem comprometer a sua justiça, Deus agora está livre para punir Satanás e os seus anjos, mas perdoar descendentes de Adão que se arrependem e depositam a sua fé em Cristo. É aqui que é feita a divisão. Para aqueles que aceitaram a justiça de Cristo, Deus não é obrigado a lidar como irá lidar com o diabo e seus anjos. Aqui está a linha divisória, onde? Na cruz. Observe o que Jesus diz à luz disto, no que diz respeito à cruz. Jesus, em João 12:31, falava sobre a sua morte, que deveria ocorrer em poucos dias, e é assim que ele a descreve. Repara no contexto do capítulo e verás que ele está falando sobre semente de trigo caindo no chão e morrendo. É a sua morte na cruz. Então ele diz em relação à sua morte na cruz em João 12:31. Agora é o juízo deste mundo, desta era do presente. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Onde? Na cruz. Por que Satanás foi expulso na cruz? Porque o julgamento devido a este mundo veio sobre Jesus. A questão da justiça foi resolvida. A justiça de Deus estava satisfeita.
Ele poderia então oferecer graça e perdão, sem comprometer a sua justiça. Assim, na cruz, o julgamento deste mundo veio sobre Jesus. E porque veio sobre Jesus, o príncipe deste mundo, aquele que tinha dominado o mundo desde a queda até aquele momento, foi expulso. Não posso enfatizar nada mais forte do que isso. É na cruz que o território de Satanás e a sua autoridade e reivindicações são totalmente encerrados. É na cruz que o território de Satanás e a sua autoridade e reivindicações são totalmente encerrados. Quando compreendes esse fato, não tens que viver sob a sombra dele, não tens que viver sob o medo dele, não tens que viver sob a autoridade dele. Estás num território onde ele não pode entrar. A cruz é a linha divisória. Satanás não pode passar a cruz. Ele não pode superar isso. Ele não pode passar debaixo dela. Não pode contorná-la. Ele não pode passar por ela. É o grande sinal de Deus para parar. E diz: aqui é onde acabas. E se nós crentes, tu e eu, pudéssemos realmente compreender e viver esse fato, Satanás nos ouviria. Na verdade, de fato, ele já nos ouve. Eu não acho que saibamos o quanto o diabo está com medo de nós. De vez em quando, tenho visto esse medo que ele tem, em certas ocasiões, durante o expulsar dos demônios. Vamos ler mais duas escrituras, que dão a mesma mensagem. Colossenses 2, 13, 15. Fala do que Deus, o Pai, tem feito através de Cristo. Há três coisas declaradas. E quando vos estáveis mortos nos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou, ou trouxe a vida, juntamente com ele, com base em que três coisas? Primeiro de tudo, perdoando-vos todas as ofensas. Qualquer ato errado que alguma vez tenhas cometido foi perdoado. Esse é o número 1. Número 2, ele riscou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ele invalidou, anulou e cancelou a lei. Não vivemos sob a lei. Ela não é o padrão de justiça. Enquanto estávamos tentando viver de acordo com a lei, fomos continuamente transgressores pela nossa falha ao fazê-lo. A segunda grande coisa que Deus fez na cruz foi tirar a lei do caminho. A lei terminou com a morte de Jesus. Vós estáis mortos à lei, diz Paulo, pela morte de Cristo. É o fim da lei. E isso tinha que ser porque, enquanto vivemos sob a lei, vivemos sob condenação. Paulo diz em Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Tu não podes estar sob a lei e sob a graça ao mesmo tempo. Se estás sob a lei, não estás sob a graça. Se estás sob a graça, não estás sobre a lei. A lei terminou na cruz. Jesus pagou a penalidade máxima e libertou-nos. E quando morresses e a lei tiver executado a pena de morte, a lei não tem nada mais a dizer-te. Eu pela lei estou morto para a lei. Paulo diz em Gálatas 2,19. Por isso Cristo está agora vivendo em mim. Gálatas 2,20. O terceiro fato, declarado em Colossenses 2,15. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Ou seja, Deus deteriorou, despojou principados e poderes, que é o reino angélico e rebelde de Satanás nos lugares celestiais. Ele fez um espetáculo deles. Ele envergonhou-os publicamente, triunfou sobre eles na cruz. Ele conduziu-os em sujeição e derrota atrás dele. Lembra-te que no julgamento romano que Paulo tem em mente, o general vitorioso, trazido de volta para a capital de Roma, era colocado numa carruagem conduzida por 2 cavalos brancos e guiado pelas ruas de Roma, enquanto todo o povo estava na calçada e aplaudiam e ovacionavam e lhe davam honras. E atrás da sua carruagem foram conduzidas todas as nações, governantes, comandantes que ele havia derrotado, foram levados em correntes atrás da carruagem. Deles foi feito um espetáculo público, e as Escrituras dizem que Deus em Cristo
através da cruz, agora está levando Satanás e os seus principados e poderes em correntes atrás da carruagem. Ele fez deles um espetáculo. Eles estão desarmados e estão sujeitos a Jesus Cristo. Isso foi conseguido pela cruz. O ponto particular que quero enfatizar é que Satanás foi despojado das suas armas. Qual é a arma principal? Condenação, acusação, a contínua alegação de que tu e eu somos culpados. Se leres Apocalipse 12, verás que enquanto ele for tolerado nos lugares celestiais, ele nos acusará dia e noite, diante do trono de Deus. É nossa obrigação, não a obrigação de Deus silenciá-lo. Deus tornou isso possível. Temos que fazê-lo. Vejamos Lucas 11, 21 e 22 e chegamos ao final deste estudo. Isso novamente se relaciona com o que Deus fez através de Cristo ao diabo, através da cruz. Lucas 11, 21 e 22. Quando o valente guarda Satanás, armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente, Jesus, do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura, em que confiava, e reparte os seus despojos. Isso aconteceu na cruz. Satanás era o homem forte armado. Ele tinha o seu reino sob o seu controle. Ninguém poderia fazer nada contra ele, até que o mais forte, Jesus, veio. Jesus fez 3 coisas. Em primeiro lugar, ele derrotou Satanás. Em segundo lugar, ele tirou todas as suas armas, os seus fundamentos de acusação contra a raça humana. E em terceiro lugar, ele dividiu os despojos. Todas as bênçãos que Satanás tinha roubado de Adão, Jesus reconquistou para a raça humana. A nossa inocência, a nossa paz de espírito, a nossa saúde, a nossa prosperidade, cada coisa boa que Deus deu a Adão e que Satanás roubou, Jesus reconquistou e disponibilizou para nós novamente. Ele dividiu os bens que o opressor tinha mantido por muito tempo em perfeita segurança, porque não havia ninguém suficientemente forte para vir contra ele, derrotá-lo, pegar sua armadura e dividir os seus bens. Mas na cruz, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, fez isso. Agora, quero enfatizar isso novamente. Ele derrotou Satanás, tirou dele a sua armadura, desarmou e depois restaurou as bênçãos que Satanás tinha roubado de nós, a raça adâmica. Se quiseres outra referência a isso, vê Salmo 69, 4. Este é outro salmo messiânico, que apresenta os sofrimentos de Jesus através dos lábios de Davi. Notarás que existem várias citações que Jesus realmente aplicou a si próprio. Salmo 69, 4. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Deus aplicou essas palavras a si próprio. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Isto foi na cruz. Vê agora a conclusão. Então, restituí o que não furtei. Isso aconteceu na cruz. Isso não é bom? Satanás tirou, Jesus devolveu. Como? Ao derrotá-lo, tirando a sua armadura, distribuiu os seus bens. Ele diz à igreja: vamos, amigo, entrai e pegai. Tudo o que você perdeu está aqui esperando por si. Ele não pode parar-vos. Ele está derrotado. Ele já não tem mais armas. Vê? É por isso que temos que entender. Não precisamos ter medo do diabo. Ele é que tem que ter medo de nós. Ele não tem armas. Nós temos as armas. Em Efésios 6,12, verás que as armas pertencem a nós. Como é que isso tudo mudou? Pelo sacrifício de Jesus na cruz. As 2 conclusões pertinentes que tiramos deste estudo são: primeiro, Satanás vai se esforçar incessantemente para nos manter num estado de condenação. Este é o seu principal impulso para nós: fazer de alguma forma sentir culpados, indignos, inaceitáveis, incapazes. E ele vai fazê-lo por acusação contínua. Ele tem um motivo muito forte, porque enquanto não aceitarmos a justiça, o seu tempo de julgamento é adiado. Em segundo lugar, podemos vencer Satanás
somente na medida em que aceitamos a justiça de Deus pela fé. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.